E nós vamos falar de dinheiro. Quem aqui gosta de dinheiro? Quem aqui gosta de gastar? Vocês erguem a mão aí porque vocês gostam. Ergue a mão aí. Quem gosta de gastar? É bom demais, né? Como é bom, né? Ir lá comprar uma bolsa nova, bolsa, eu amo bolsa. Sapato, uma roupa. Mas tudo isso é muito bom, desde que nós não invertamos o papel, né? De que Deus ocupa na nossa vida. Muitas vezes a gente deixa o dinheiro ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Você vai falar assim, pastora, você está doida com isso. Mas eu vou compartilhar com vocês, porque foi algo tão sutil na minha vida. E eu creio que vai atingir mulheres aqui, que com alguma mulher aqui, essa ministração vai falar. Amém? Então, ouse ser plena na vida financeira. E a gente vai falar um pouquinho, alguns tópicos que eu trouxe aqui, mas o versículo-chave é Mateus 6, 24. Se você quiser anotar aí, Mateus 6, 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Obrigada, amor. O que Mateus está falando aqui? Que nós não podemos servir a dois senhores. Então, na palavra do Senhor, está considerando que o dinheiro também tem um peso, né? Se você for estudar, você vai achar lá como classificado como mamon. Quem já ouviu essa expressão? Mamon. Isso. Mamon é a potestade espiritual que quer nos seduzir para que coloquemos o nosso coração no dinheiro. Vem com sutileza para nos enredar, nos tornar dependentes. Contrário ao poder de Deus em nossas vidas, que nos torna verdadeiramente livres. Então, de um lado, nós temos o poder de Deus que nos dá a liberdade, e do outro lado, nós temos mamon, que nos aprisiona. Ou seja, a palavra está falando que eu não posso servir a Deus e ao dinheiro. E isso é muito sutil na nossa vida. Isso é muito sutil. Quem aqui já passou ou tem passado por problema financeiro? Não precisa ter vergonha não, que nós estamos num ambiente seguro, né? Amém, né? Quem não, né? Quem nunca passou ou passa? E muitas vezes você olha para a sua vida financeira e fala assim: Senhor, por que disso tudo? Né? Eu estou na igreja, eu estou servindo ao Senhor, eu sou dizimista na igreja, eu sou ofertante. E por que a minha vida financeira não desenrola, não prospera? E um dia, há 2 anos atrás, eu fiz essa mesma pergunta para o Senhor. Eu sou convertida há 14 anos. Eu entreguei minha vida para Jesus em 2011. E desde então, o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida. Na verdade, o Senhor me quebrou e fez de novo. Mas continua assim, viu, gente? Só vale de ossos secos aqui que vocês estão vendo. Só osso. Brincando. Mas eu tenho, nesses 14 anos de conversão, o Senhor, Ele tratou muitas áreas da minha vida. E eu confesso para você que o dinheiro era algo assim que eu achava que eu não tinha problema. Que era uma das minhas áreas que estava tudo certo. E há 2 anos atrás o Senhor me mostrou ao contrário. E aí eu vou testemunhar aí com vocês enquanto a gente explora aqui a palavra. O primeiro ponto: Deus se importa com as suas finanças. Fala para sua amiga: Deus se importa com a tua finança. Às vezes você acha assim: nossa, eu estou passando por uma dificuldade, Deus não está nem aí. E é muito comum a gente passar por uma dificuldade financeira e a gente botar a culpa em Deus, né? Falar: ai, Senhor, o Senhor não é o Deus do ouro e da prata? A gente até enche a boca para falar com Deus, né? Eu sou dizimista, a palavra fala lá em Malaquias que é para eu fazer prova do Senhor. Tá, mas vamos ver como é que está o quintal da casa. Vamos ver como é que está os bastidores aí, né? Porque na frente, a fachada está tudo bonito, ok?
estou dizimando, estou ofertando. Se você não está, você vai começar a fazer isso, porque você vai ver que isso é brecha aberta na tua vida. Mas vamos investigar, né? Então lá em Provérbios 3:9 diz assim: honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais, seus tonéis transbordarão de vinho. A palavra está falando aqui que é para a gente honrar o Senhor com as nossas riquezas e com a melhor parte daquilo que nós produzirmos. Então é o resto que você vai dar para Deus? Sim ou não? Não, é a melhor parte. Por isso que quando a gente fala de dízimo, né, o Senhor ele nos abençoa com 100%. Então aquele dinheiro que entra na sua casa, através do seu trabalho, através do trabalho do seu esposo. Quem aqui trabalha fora? Quem aqui trabalha em casa? Trabalha muito mais, né? Mas às vezes você fala assim: pastora, mas eu não tenho uma renda, né? Eu não tenho um salário. Mas seu esposo tem, né? Quem aqui é casada? Para sempre, né? Quem não é, está esperando no Senhor e orando, ok? Então, você é casada, uma só carne. Então, o que é seu é do seu esposo, o que é do seu esposo é seu. Não existe isso, o meu dinheiro e o seu dinheiro. É um dinheiro só, ok? Entendido? É um dinheiro só. Pastora, mas eu ganho mais que o meu marido. Tudo bem. E daí que você ganha mais que ele? Você está jogando isso na cara do seu esposo, que você ganha mais do que ele? Se Deus tem te abençoado mais do que o seu esposo, glória a Deus. Mas a palavra fala que nós temos que ser submissas, auxiliadoras, não é? Então, não é para jogar na cara do marido que ganha mais. É para unir, né? E aquilo que o Senhor tem confiado na sua mão e na mão dele, então ele confia 100%. Só que ele pede para você devolver quanto? 10%. Então, pastora, se lá na minha casa entra R$1.000, eu vou dizimar quanto? R$100. O Senhor nos dá condições, Ele nos dá a liberdade da gente administrar aquilo que é dele, aquilo que Ele coloca na nossa mão, né? Então, honrar a Deus com as suas riquezas é isso, é honrar nas primícias. Então, por que eu estou explicando isso, gente? Porque dízimo é mandamento, está na palavra de Deus. Dízimo é... O pastor não vai colocar uma arma na sua cabeça e obrigar você a dizimar. Mas é você e Deus. Quando você entende isso... Pastora, mas... Vou falar de mim. Já aconteceu comigo quando eu comecei a dizimar, quando eu me converti. Aquele valor que eu ia dizimar era o valor que eu precisava para pagar uma conta. Falei: Senhor, se eu dizimar, eu não vou pagar essa conta. Mas eu dizimei, eu obedeci e o Senhor honrou. Então assim, pastora, então você está dizendo que é uma barganha? Não, você não vai barganhar com o Senhor. A palavra fala que você pode fazer prova dele. É a única parte que cita que ele fala: fazei prova de mim. Lá em Malaquias 3:10. Só que eu não sou boba de ficar desafiando Deus. Eu quero obedecer. Senhor, eu estou dizimando. O Senhor sabe que esse dinheiro eu estou devolvendo por obediência. Enfim, então dízimo a gente aprendeu que é mandamento. Oferta é coração. Oferta é aquilo que o seu coração vai pedir para você ofertar. E aí, a gente vai ver aonde está seu coração. Se está no dinheiro ou se está realmente em Deus. Então, Deus, Ele não se importa apenas com as suas necessidades espirituais, mas Ele também se importa com a sua finança, né? Então, honrar a Deus com os nossos recursos significa ser grata pelo que temos, sem murmuração. Gente, uma coisa que a gente tem que aprender a fazer é não murmurar. Às vezes você recebe ali o seu salário
Quem aqui, quando recebe o salário, ora e agradece pelo salário que está recebendo? Glória a Deus. Mas a maioria de nós não faz isso. A gente acha que é mais do que obrigação. Mas só isso. E vou te falar uma coisa, tá? Você está no trabalho que você merece. Porque se você está num trabalho que você não gosta, a responsabilidade é sua. Por que você não levantou e não foi atrás de outro? Ok? Então não culpa Deus. Porque tem coisas que a gente precisa tomar responsabilidade para nós. Porque muitas vezes, né, pastora, a gente coloca a culpa no diabo. Ai, porque o diabo. Não, é a gente que dá munição para ele, sabe? Ele tá lá todo de férias e eu tô lá dando munição para ele vir me infernizar. Então assim, recebeu o seu salário? Agradeça. Pastora, mas eu não tô feliz, é tão pouco. Ore, irmão, o Senhor vai te dar um trabalho melhor. Seja fiel no pouco, que o Senhor vai te abençoar no muito. Como é que você quer ser agraciada no muito, se nem no pouco você é fiel? Se hoje você ganhando pouco, você não dizima, você não oferta, quando você ganhar mais, você não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque o teu coração está no dinheiro. Teu coração não está nas coisas de Deus. E isso é muito sutil, irmãs. Eu não estou falando isso para criticar. Viu? Pelo contrário, eu estou falando isso que para hoje eu tenho certeza que é uma tarde de cura nos nossos corações. O Senhor vai abrir os olhos, vai tirar as escamas. E aí então, não murmurar, gerenciar o que Ele nos dá com responsabilidade. Cuidar daquilo que o Senhor colocou na tua mão. Se é a tua casa, se você não trabalha, não tem uma renda fora de casa, o Senhor, seu marido está lá trabalhando, trazendo sustento, seja grata. Sabe, por estar cuidando da sua casa, por estar cuidando da sua família, dos seus filhos. Ser generosa ajuda quem precisa. Pastora, mas não tem nem para mim, vou ajudar. Filha, faz isso. Tira de você e ajuda o próximo, para você ver se Deus não aumenta o teu celeiro em casa. Começa, faz e depois você vai me contar. Então quando nós colocamos, oxe, eu esqueci de deixar mais tempo aqui, essa benção. Quando colocamos Deus como prioridade nas nossas finanças, Ele promete cuidar de nós. É Ele que provê tudo o que nós precisamos. Isso não significa que Ele vai te dar riqueza, material, mas sim que Ele nos dará o necessário para que você viva em paz. Quem aqui quer ter paz, gente? Tem coisa melhor do que você botar. Você pode não ter sobrado R$1 na conta. Você pagou todas as contas. Mas você deitou a tua cabeça no travesseiro e falou assim: obrigada, Senhor. Consegui pagar. Honrei todos os meus compromissos. Né? E daí nós vamos falar um pouquinho do perigo do amor ao dinheiro. Lá em 1 Timóteo 6,10 diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Então aqui há uma interpretação errada, que muitas pessoas acabam interpretando errado. Aqui, o dinheiro é a raiz de todos os males, mas a Bíblia não está dizendo isso. Ela está dizendo que o problema não está no dinheiro, mas sim no amor ao dinheiro. E quer um exemplo? Quer que eu te dou 3 exemplos que você está colocando dinheiro no lugar de Deus? Primeiro, quando você vive em constante ansiedade por não ter mais. Quando sacrificamos a nossa família ou valores para ganhar dinheiro. E quando não conseguimos dar ou ajudar porque temos medo de ficar sem. Nosso coração está nele. Sabe, às vezes, sabe quando vem assim, às vezes você recebe uma proposta de trabalho, e esse trabalho, ele é justo no horário que tem culto. Você vai trabalhar à noite, você vai trabalhar dia de célula, dia de discipulado, dia de conferência.
Meu irmão, você me perdoa, mas você acha que esse serviço é de Deus? Um trabalho que te tira das coisas de Deus, que te tira da presença de Deus. Será que realmente é de Deus? Pastora, mas Deus falou comigo. Amém. Quem sou eu para falar que Deus não falou com você? Mas pergunta um pouquinho mais. Ora um pouquinho mais. Porque o dinheiro ele foi feito para ser nosso servo, não nosso Senhor. Fala, o dinheiro não é Senhor da sua vida. Fala para sua irmã, o dinheiro não é Senhor da sua vida. Nós precisamos sim do dinheiro, lógico. Temos os nossos compromissos, né? Precisamos honrar. Mas ele não pode ser o centro da sua vida. Então, quando nós confiamos mais no dinheiro do que em Deus, nós podemos cair em armadilhas que nos afastam do propósito de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí, Deus começou a trabalhar meu coração há 2 anos atrás. Eu trabalho com vendas. Quem aqui trabalha com vendas também? Tem mais alguma sofredora? É nóis, bate meta. Não tem meta. Trabalho com vendas de portas e janelas de aço e alumínio. Uma empresa. Em janeiro agora eu completo 18 anos que eu trabalho lá. Só que desses 18 anos, 13 anos eu trabalho home office, eu trabalho em casa. Né? Cumpro horário. Das 8 às 6, tem 1 hora de almoço. E amém. E assim, é uma empresa que eu sou muito grata a Deus por trabalhar nessa empresa. Porque foi de lá que tudo que o Senhor foi acrescentando na minha vida, na vida do meu esposo, foi através de lá, né? O meu trabalho. Né? Um trabalho digno. Só que, irmãs, quem trabalha com venda sabe, se você não bate meta, sua comissão oscila, né? Eu tenho um salário fixo, mas a comissão é o que dá o mais... Enfim. E há uns anos atrás, há 2, 3 anos atrás, eu comecei a não bater meta. Não bater meta, não bater meta. E o negócio assim, né? E há 3 anos atrás, completou 3 anos, meu marido ele é formado em enfermagem. Só que sempre trabalhou em farmácia, né? E pela obra, né, que nós temos a igreja lá em Guapiaçu, ele também abriu mão da profissão dele de enfermagem. Sempre trabalhou em farmácia e há 3 anos ele montou uma farmácia lá, com o antigo patrão dele. E sem dinheiro, viu, irmãos? Você vai falar assim, a pastora tinha dinheiro? Não tinha dinheiro não, tá? Farmácia financiada. Glória a Deus. Mas a gente entendeu que a farmácia é um lugar ali onde o Senhor tem feito grandes coisas ali. Ali é um lugar de evangelismo, ali é um lugar onde as pessoas levam doação para a igreja, enfim. Se tornou um ponto de referência em Guapiaçu para a gente poder fazer a obra do Senhor lá. E aí eu comecei a não bater meta, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu era muito consumista. Sempre gostei de gastar. Gente, como eu gosto de bolsa. Alguém mais gosta de bolsa aqui? Obrigada, irmã. Vamos junto. O Senhor está me libertando disso. Mas assim, consumista, mas... Como que eu vou colocar? Não metia os pés pelas mãos, mas comprava, né? Tinha no meu pensamento assim, eu trabalho, né? Eu ganho bem, tá tudo pago as contas. Por que eu não posso comprar? Eu mereço. Sabe aquela frase, eu mereço? Aquela frase do diabo? Você merece, vai lá que você merece. Você não pode comprar, mas você merece, né? Mas aí, em determinado momento, eu olhei para a nossa vida financeira. Falei, Senhor. E aí eu me fiz exatamente a pergunta que eu falei para vocês. Eu falei, Senhor, por que a nossa vida financeira não prospera? Nós somos dizimistas, somos ofertantes. Meu marido trabalha de segunda a segunda. Na época, todo negócio, até eu fui trabalhar na farmácia para ajudar. Todo começo de negócio é difícil, né? Você não tem funcionários, você tem que pôr a mão na massa. E
E ele trabalhava de segunda a segunda, sem horário de almoço. E eu conversando com Deus, né? Achando que estava. Aí Deus virou para mim e falou assim: sabe por que você não prospera? E consequentemente o teu marido? Porque você não honra seu esposo. Na hora eu tomei um choque, né? Eu enchi o peito e falei para Deus assim: mas como assim não honro? Senhor, né? Achando que eu tinha razão. Trabalho, faço tudo, né? Trabalho em casa, ele chega, tá tudo arrumadinho, né? Roupa lavada, comida, tudo pronto. Ele falou: não, você não honra seu marido na área financeira. E aí, irmãs, eu fui orar. E aí Deus falou para mim: sabe por quê? Enquanto seu marido tá lá, trabalhando de segunda a segunda, você tá aqui trabalhando, mas você tá gastando mais do que você deve. E você não tá prestando contas para ele. E o dinheiro não é só seu. O dinheiro é dele também. E por isso que não sobra. Porque você só pensa em você. Irmãs, confesso que eu fiquei tão mal. Mas tão mal. Que eu chorava. Chorava de raiva e chorava de vergonha. Sabe? Porque assim, eu trabalho desde os 14 anos de idade. Meu pai, meu pai nunca teve muito juízo. Sabe? Para a parte financeira. Olha aí. Minha mãe sempre foi uma boa administradora. Minha mãe, assim, mesmo não sendo conhecedora da palavra, ainda, né, não se converteu ao Senhor. Mas assim, a minha mãe sempre administrou bem os recursos que vinham na mão dela. Meu pai não. Então você percebe que aí eu tinha uma brecha aberta que vinha do meu pai? Meu pai, tudo que chegava, saía. Meu pai, tudo que chegava, não tinha, era um poço sem fundo. Enfim. E aí eu comecei a trabalhar com 14 anos para ajudar a minha mãe, então sempre fui independente. Mas, irmãs, o que eu quero falar para vocês? Que o que Deus quis tratar aqui no meu coração foi a questão de honra. Não adianta que se não houver honra, aonde não tem honra, Deus não vai abençoar. Então, se você não honra seu marido, não honra sua pastora, não honra sua líder de célula, seu pastor da igreja, enfim, o seu patrão, né, o trabalho onde você está, o Senhor, Ele não trabalha com falta de honra. O Senhor trabalha com princípios. E aí, diante de tudo isso, o Senhor disse para mim assim: dito isso a você, você vai ficar 1 ano sem comprar nada para você, que seja supérfluo. Resumindo, não podia comprar nada, porque tudo que eu comprava era supérfluo, né? E aí, irmãs, foi o ano que nós mais fizemos casamento lá em Guapiaçu. Pensa numa pessoa que falava assim: Senhor, com que vestido que eu vou? Com o que você tem aí no armário, com o mesmo. E eu ia com o mesmo, irmãs. Mas com a maior alegria, porque Deus vai trabalhando no seu coração. E quando você vê que é algo de Deus e você começa a obedecer, vai te trazendo uma paz. No começo é difícil, mas depois... E aí eu levei mais umas meninas comigo, né? Né, Paula? Né, meninas? Lancei o desafio lá no discipulado. Falei: ó, Deus falou isso comigo. E quem quiser vai entrar junto. Nós já fizemos um grupo. Gente, fora de brincadeira, teve uma irmã que chegou em mim, falou assim: pastora, glória a Deus por esse desafio. Ela falou: eu tenho 3 cartões de crédito. Falei: olha, que benção, hein? Ela falou assim: pastora, esse é o primeiro mês e não sei quantos anos que eu não estouro os meus cartões de crédito. Meu marido até assustou. Eu não estou falando simplesmente de você fazer um propósito e ficar 1 ano sem gastar. Eu estou falando de você fazer um propósito com Deus e você mudar a sua vida. Mudar dentro de casa. Por quê? Tem mulheres, acho que aqui não acontece isso, mas lá aconteceu. Eu comprei esse óculos lá na ótica da pastora Marta, esse óculos maravilhoso. Eu paguei R$500, mas eu vou falar para meu marido que eu paguei 200. Porque se eu falar para ele que eu paguei R$500 no óculos, eles vão me matar.
que ele não vai entender que o meu gosto não é o mesmo que o dele. Comprei esse sapato, eu paguei 50, mas eu vou falar que eu paguei 25. Porque senão, entendeu? E aí, o que a gente está fazendo? A gente está mentindo. Ah, pastora, meu marido nem vê o que eu gasto. Tudo bem, mas se ele perguntar, o que você vai falar para ele? O meu também não perguntava. Se ele perguntasse, eu não ia mentir. Eu ia falar, gastei. Mas ele não perguntava, eu também não estava nem aí. Não prestava contas. Fazia demência. Fingia demência. Então, é nos detalhes. É na sutileza que Satanás trabalha. E aí você entra na mentira. E aí você mente nisso, daqui a pouco você está mentindo em uma outra coisa, daqui a pouco você está mentindo em outro, e você acha normal. Entendeu? E vai se tornando normal. E aí, irmãs, eu fiquei 1 ano. Quando chegou em dezembro do ano passado, passei o dezembro e tal, né? O Senhor falou, pode ir lá comprar umas coisinhas que você precisa, só o que você precisa. Fui lá na Mila Chique, comprei uma saia. Ele falou, agora nós vamos começar de novo. Comecei esse ano de novo. Só que ele vem de 3 em 3 meses, eu estou fazendo. De 90 em 90 dias eu estou no propósito. Estou fazendo, estou ainda, viu? Mas o que o Senhor trabalhou? Honra, obediência. E aí, irmãs, lembra aquela pessoa que não batia a meta? Pergunta para mim, pastora, tá batendo meta? Não. Eu não bati a meta desde janeiro. Eu bati meta agora em setembro, que eu fui para o Maranhão, que a gente faz missão lá. Deus falou assim, deixa ela bater meta em setembro, que aí ela vai fazer missão, né? Tá indo sem dinheiro, já vai abençoada. Pastora, mas e aí? Como é que tá? Tá tudo bem. Porque eu organizei. Eu consegui em 2 anos organizar a nossa vida financeira. Porque o problema era eu, não era meu marido. Era eu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá sobrando? Tá. Muito? Não. Mas tá bom. Né? Para quem não sobrava, não é verdade? Teve vezes, chegou até a faltar. Vocês estão entendendo? Então o que Deus fez na minha vida, a questão do dinheiro. Ah, e detalhe, eu tive que chegar pro meu marido com a maior cara lavada, passar um óleo de peroba e falar para ele, você me perdoa? Porque eu não tenho sido sábia em administrar aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. E eu tive que pedir perdão para ele. É honra. Vocês estão entendendo? É princípio. Pastora, mas eu sou solteira. Ok, mas você vai casar. Então hoje o dinheiro é seu. Eu não sei se você ajuda sua mãe, seu pai em casa. Eu, quando era solteira, eu ajudava minha mãe, né? Então não sei como que é a sua vida financeira hoje. Mas você já vai aprendendo que quando você casar, você precisa honrar. Continuar honrando aquilo que Deus vai prosperar na sua mão. Às vezes Deus te deu um negócio próprio. Glória a Deus. Admiro demais. Eu falo, gente, a igreja está cheia de mulheres empreendedoras. Que bênção. Fico tão feliz. Sabe? Às vezes você trabalha registrada como eu. E aí, deixa eu te contar uma coisa para a gente ir. Estou finalizando. E aí o Senhor foi trabalhando no meu coração a questão do dinheiro e do trabalho. Sabe por quê, irmãs? Além de eu idolatrava o dinheiro, eu idolatrava o meu trabalho. Meu trabalho era mais importante que todas as coisas, do que fazer a obra de Deus. Então o Senhor precisou, nesses anos, desconstruir isso no meu interior. E aí, agora eu estou passando por uma fase ainda mais delicada, né? Até compartilhei com a Gia essa semana. Que semana difícil. Mas por quê? Porque o Senhor está me chamando para um novo tempo. O Senhor está me chamando para entregar o meu trabalho e depender só da obra. E viver para o Senhor em tempo integral. É fácil? Não. Pastor, é porque você está apegado ao dinheiro? Não é o dinheiro.
Perguntei para o Senhor essa semana. Não é o dinheiro. Porque eu sei que Ele não vai deixar faltar. Mas é a identidade que eu construí esses 18 anos. Nessa empresa. Entendeu? Então, às vezes, tem algo te afligindo que você, às vezes, não sabe de onde vem. Né? Pede para o Espírito Santo. Sabe? Quando o Senhor revelou para mim, porque qual era a minha angústia? Senhor, será que eu estou ligada no dinheiro ainda? É o material? Ele falou, não, filha, não é o material. É o que significa para você estes 18 anos. A sua identidade, né? Mas eu sei que eu vou entregar esse Isaac. Eu sei que eu vou. E vou entregar com alegria. Porque eu venho pedindo para o Senhor, sabe? Senhor, eu quero me dedicar mais à sua obra, né? E aí o terceiro ponto que o Senhor vai nos falar é a verdadeira prosperidade. Que diz lá em Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. O Senhor quer que a gente passe por coisas ruins? Sim ou não? Não. Mas cada um tem o seu deserto para passar. Se nós não enfrentarmos esses desafios, a gente não vai chegar lá. Como que a gente vai ser uma mulher plena financeiramente, se a gente não quebrar essas cadeias, se a gente não avançar, se a gente não tirar as escamas dos nossos olhos, se a gente não vencer esse Golias que está aí na nossa frente? Mas muitas pessoas, gente, confundem prosperidade com riqueza. A Bíblia nos ensina que a verdadeira prosperidade não é ter muito dinheiro, mas viver com propósito, paz e contentamento. Hoje eu vivo com bem menos, mas eu sou mais feliz. Entendeu? Tenho paz que antes eu não tinha. Eu não tinha paz. E aí você fala assim, pastora, como é que tá teu marido, tá lá na farmácia? Uma benção. Uma benção. Nós temos 3 anos de farmácia. É um dos anos mais difíceis, pastora, da farmácia. E aí outro dia nós estávamos, não sei aonde, as meninas, acho que ele falou em algum treinamento, ele virou e falou assim, Deus já falou para mim que eu não vou prosperar na farmácia. E eu não sabia disso. Aí eu virei para ele e falei assim, o que você está fazendo lá então? Brinquei com ele, né? O que você está fazendo lá então, se você não vai prosperar na farmácia? Ele falou, porque lá é um campo missionário. Amém. Quem sou eu para falar o contrário? Amém. Então, uma mulher plena financeiramente não é aquela que tem uma conta bancária cheia, mas é aquela que sabe administrar o que Deus lhe deu com sabedoria, vive sem ansiedade financeira. Hoje eu vivo sem ansiedade financeira. Glória a Deus, porque eu vivia numa ansiedade financeira que tinha noites que eu nem dormia. Eu falava, Senhor, se eu não bater meta esse mês, eu não sei o que vai ser. Sabe o que é você não depender? Você falar assim, eu dependo de ti, Senhor. Né? Eu dependo. Depende de nada. Depende da boca para fora. Que se a gente dependesse verdadeiramente, isso não ia fazer a gente perder o sono. Quem aqui já perdeu o sono por falta de dinheiro? Uma mulher plena financeiramente é generosa e compartilha com os outros. Ensina a sua família a ter um relacionamento saudável com o dinheiro. Ser plena na vida financeira é ter estabilidade, equilíbrio, confiança em Deus. Não pode falar assim, menino, não pega nesse dinheiro aí que esse dinheiro é sujo. Tudo bem, o dinheiro é sujo, passa na mão de todo mundo, mas a pessoa vai achar que aquilo ali é maldição. Criança já nasce com aquela coisa de que o dinheiro... Gente, o dinheiro não é maldição. O dinheiro é bênção. Ok? Desde que ele esteja no lugar dele. O dinheiro veio para te servir. Quem que é o dono do ouro e da prata? Deus, o nosso Deus. Ok? E quarto e último, sabedoria financeira na Bíblia. Olha só, Jesus nos ensinando sobre dinheiro.
Jesus falou sobre dinheiro em várias parábolas, ok? Porque ele sabia que essa era uma área delicada. Jesus sabia que ia dar ruim aqui, gente. Entendeu? Ele sabia. Né? Às vezes a gente fala assim, né? Às vezes a gente conhece alguém e fala assim, nossa, o dinheiro subiu para a cabeça. E sobe mesmo. Sobe. Então quando você vê uma irmã, você está vendo que ela está saindo da casinha, chama ela, fala, ô irmã, o que está acontecendo? Depois que você começou a prosperar, depois que você começou a ganhar um pouco mais, você passa com o nariz empinado, acha que é melhor que os outros. Não são melhor que ninguém. E o dinheiro, ok? Faz você achar que você tem poder. Poder sobre os outros, poder de mandar e desmandar. Né? Então aqui eu vou falar de duas parábolas. Lá em Mateus 25, do 14 e 30, Jesus conta sobre 3 servos que receberam talentos do seu senhor. 2 deles administraram bem e multiplicaram o que receberam, mas um enterrou o seu talento e nada fez. Então não adianta você ter dinheiro na mão, ter um talento na mão, vamos falar de talento, né? Ter um dom e você não exercer esse dom para o reino de Deus. O que adianta você ter muito dinheiro se você não oferta, você não dizima, você não faz nada, você não ajuda ninguém? Quando você morrer, o dinheiro vai ficar aí, os filhos vão brigar. Isso se você não ensinar para eles os princípios, né? Que o dinheiro não é tudo. E a gente faz isso não só com o dinheiro, a gente faz isso com os dons que o Senhor nos deu. A gente enterra. A gente se vende por muito pouco. Assim como Judas vendeu Jesus. Por 30 moedas de prata. O que aconteceu com Judas? Morreu como? Foi lá e se enforcou. Que a culpa era tanta. Eu imagino que ele se sentiu tão culpado. Então Deus nos dá recursos e espera que sejamos boas administradoras. E a parábola do administrador infiel. Lucas 16, do 1 ao 13. Um administrador desperdiçava os bens do seu senhor e foi repreendido. O que você tem desperdiçado na tua vida? O que você tem desperdiçado? Às vezes você está desperdiçando o seu tempo é precioso. O que você está fazendo com o tempo que o Senhor coloca na tua mão? O que você está fazendo com o trabalho que o Senhor te deu? Você tem sido luz lá nesse trabalho? Você tem falado de Deus nesse trabalho? Ou você entra lá com o nariz em pé e sai mais em pé ainda? Então nós precisamos ser fiéis no que Deus nos confia. E o que a gente aprende com essas parábolas? Deus quer que sejamos responsáveis com o que temos. Quem é fiel no pouco, Deus confia no muito. E desperdiçar dinheiro é uma forma de má administração. Desperdiçar qualquer coisa. Seu tempo, seu dinheiro, seu chamado, né? Sua identidade perante Deus. E aí eu te faço uma pergunta, né? Como tem sido a sua vida financeira até hoje? O que você precisa mudar? O que você precisa chegar lá na sua casa, pedir perdão para o Senhor e falar assim, Senhor, eu quero viver os propósitos que o Senhor tem na minha vida. Porque muitas vezes a gente estava conversando essa semana, né, Gi? A gente insiste tanto numa coisa que a gente impede do Senhor cumprir o propósito na nossa vida. Porque às vezes você está teimando e insistindo numa área que não é a área que Deus te chamou. Vocês estão entendendo? Então, a gente precisa encontrar o nosso lugar em Deus. Você encontrou o lugar em Deus? Eu tenho certeza que depois a sua identidade ali vai ser restaurada e o Senhor vai te mostrar para aquilo que Ele te chamou para fazer.